Cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria e de felicidade de poder estar na presença do Senhor, adorando e exaltando o santo nome do Mestre. Glória a Deus. Estava aqui lembrando, agora tem muito de saudosista. Estava sentado ali, o Wallace estava cantando, estava lembrando das épocas boas. Glória a Deus, né? Que esse louvor é uma lamentação, né, Xerinho? Lamentação, né? Ó Jerusalém, porque deixaste. Eita, Jesus! Oh, aleluia! Ah, tá lindo! Chora Israel. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel. Glória ao seu viu Deus trabalhar, sacrificou naquele lugar, e agora eles estão vendo os babilônios entrar aonde Deus havia falado com ele, aonde eles viram a adoração dele, e eles estão vendo o templo do Senhor sendo saqueado, sendo destruído. Corta o coração, irmão. Corta o coração. Glória a Deus. De vez em quando a gente se aventura. Abramos nossa Bíblia. Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Capítulo de número 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 3. A leitura é um pouco longa. Primeiro Samuel 17, versículo de número 3, a partir do versículo de número 3. Que diz assim a palavra do Senhor: E os filisteus estavam no monte da banda de Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda de Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 covados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia graves de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de um tecelão, e o ferro da tua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse: Para que saireis a ordenar a batalhar? Não sou eu o filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer,
e o feri, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Glória a Deus. E disse mais o filisteu: hoje eu desafio o exército do povo de Deus. E disse mais o filisteu: hoje eu desafio o exército do povo de Deus. Pode se assentar. O livro de Samuel, principalmente o primeiro livro, que leva o nome do profeta Samuel, dentro do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, ele é um divisor de águas. Por que nós falamos que o livro de 1 Samuel é um divisor de águas? Porque é aqui, no livro de Samuel, que Israel vai deixar de ser um país teocrático, governado por Deus, onde Deus levanta juízes, sacerdotes e profetas, homens de Deus, e passará a ser um país monárquico. Vai ser dirigido por reis, monarquias, reis, príncipes e rainhas. O livro de 1 Samuel, primeiramente, praticamente ele vai falar de 3 principais personagens da história do povo de Deus, que é Samuel, que foi sacerdote, profeta e o último juiz de Israel. Saul, o primeiro rei monarca de Israel. E Davi, o segundo rei, segundo o coração de Deus. E nessas indas e vindas, fala desde lá do começo, aonde Samuel é um homem que nasceu debaixo de oração da sua mãe Ana, e vai trabalhar e vai ficar no templo do Senhor, no tabernáculo do Senhor, e ali a questão espiritual já está defasada, a arca tinha ido embora, voltado. Samuel se destaca como um grande homem de Deus. E logo em seguida, o povo, vendo o costume de outro povo, o povo de Deus, vendo que outras nações havia reis, e a Bíblia diz que o povo então pede para Samuel um rei. Samuel não gosta da história. Samuel fica triste, porque Samuel, ele era um juiz da época. E Samuel vai orar para Deus e Deus fala: Samuel, eles não estão rejeitando você. Que eles estão rejeitando a mim, porque foi eu que te levantei dentro do meio do povo. Mas mesmo assim Deus vira para Samuel e fala: faz o que o povo está pedindo. Então Samuel vai orar a Deus, vai fazer todos os trâmites, e a sorte vai cair na casa de Benjamim, do homem chamado Quis, que então seu filho Saul é constituído primeiro rei de Israel. É interessante porque o povo pediu, mas quem escolheu Saul foi Deus. Alguém me disse certa vez: Saul era um homem escolhido pelo povo. Não, o povo pediu um rei, mas Saul foi escolhido por Deus. A Bíblia diz que Saul ele era belo, formoso.
Da cintura para cima não havia quem era mais belo do que ele. Mas da mesma forma que Saul era belo, Saul teve um reinado de aparência. Saul então ele começa a achar que fazer a obra de Deus é segundo a sua vontade, não segundo a vontade de Deus. E ele vai querer entrar, oferecer sacrifício, coisa que só o sacerdote faz. A Bíblia então diz que na mesma hora Deus reprova a liderança de Saul. Então, mais uma vez, Samuel ele vai ficar triste na história, porque Samuel sabe que daqui para frente não pode mais se voltar com juiz. Daqui para frente é reis. E o reinado é, o rei assume, o seu filho assume, e daí vai a monarquia. Então Deus ele surpreende Samuel. Ele fala: Samuel, não adianta, você ungiu. Eu mandei você ungir. Foi eu que disse no seu coração para você ungir a Saul. Mas eu rejeitei. Mas mesmo assim a obra não vai ficar desamparada. Eu já tenho outro para colocar no lugar. Deus jamais deixa a obra dele desamparada. Aleluia, obrigado. A Bíblia então diz que Deus vira para Samuel e fala: Samuel, vai até a casa de Jessé e unge um dos filhos deles como rei. Jessé vai ter com Davi 8 filhos, se eu não me engano. A Bíblia então diz que Samuel ele fica com medo, ele teme. Por que Samuel teme? Porque se Saul souber que Samuel está indo na casa de Jessé para ungir outro rei de Israel, Saul mata Samuel. Então Samuel treme, Samuel fica com medo. E Deus fala para Samuel: dá uma estratégia. Samuel, está tremendo, está com medo? Então eu vou te dar uma estratégia. Fala que você vai sacrificar com Jessé e com a família dele. E lá você faz a unção de um filho dele.